Renda com opções a partir de uma dívida. Gafanhoto, eu ouvi direito? Ganhar dinheiro com dívida? Bom, se você tem uma put TM vendida, você tem uma dívida. E o pior, você tem um risco. Mas espera aí, se você tem um risco, você deveria ser remunerado. Todo risco merece ser remunerado. Então vamos conversar sobre isso, tá? Vou deixar aqui o roteiro. Bom, esse roteiro ele vai tratar desse vídeo hoje, que é como eu vou fazer dinheiro a partir de uma dívida e risco. Muitos aqui do canal já sabem, né? Falo muito do booster de neutralização, a partir, por exemplo, de uma put TM vendida, só que hoje eu vou falar de um brinquedinho novo, uma operação extra no booster de neutralização, para que a gente consiga se manter no jogo, melhorar a posição e ganhar dinheiro, tá? Então vamos conversar sobre esta historinha aqui, vou contar essa história, e aí a gente vai ver se a gente se identifica ou não com ela, tá? Vou dar um exemplo de dívida. Então, renda com opções a partir de dívida. E aí eu quero deixar muito claro aqui, porque eventualmente a gente não pode se entender como renda, mas talvez até como patrimônio. Aumento de patrimônio a partir de uma dívida. Olha que maluquice, tá? A gente vai entender já já. É o seguinte, vamos entender primeiro um exemplo de dívida. Eu não vou pegar aqui, esse vídeo eu vou dar vai ser menor, eu não vou explorar 100% das coisas que eu exploro. No final do vídeo eu vou deixar um card para vocês usufruírem, né, da playlist que eu falo sobre isso, tá? Mas eu vou fazer um esquema mais rápido aqui, tá? Se vocês gostarem, vocês falem depois, depois já aproveita e já deixa o like aí, que eu sei que vocês vão gostar. Mas se vocês gostarem dessa maneira, é só falar, deixa no comentário aí, que eu vou continuar em relação a esse modelo, tá? Que é um modelo mais ou menos assim, as histórias do gafanhoto, tá? Então vamos lá. Um exemplo de dívida. Vamos supor o seguinte, tá? O que é um exemplo de dívida? Você foi lá e fez um straddle long put. Straddle long put. Essa operação que todos adoram. Ou, por exemplo, um strangle, né? Fez um strangle. Petrobras, Bova. Mas a gente vai dar o exemplo aqui de Bova, tá? Se vocês tiverem curiosidade sobre outras operações ou algumas situações em relação a outros ativos, deixem nos comentários, tá? Mas vamos lá. Straddle long put ou strangle. Então o que eu fiz? Eu, por exemplo, vendi uma Bova, né, D120 e vendi lá uma Bova P138, 140, vou botar 140. O que é isso aqui? Isso aqui, por exemplo, é um strangle. Um strangle, tá? Eu fiz isso lá atrás e tal, peguei mais de 20 reais aqui, e limpei uma ronca minha, por exemplo. Então, pode ter nascido disso. Ou pode ter nascido, por exemplo, eu fiz um straddle long put, uma Bova D121, né, 126 lá, e vendi uma Bova P126 e o mercado despencou. Ou pode, por exemplo, eu ter vendido uma Petro 43, lá no strike 40, M43, e vendi uma Petro A40 e o mercado despencou. Então, são situações em que, nessas três situações, eu tenho uma dívida. Por quê? Se o mercado despencou, tá? Eu tô botando aqui códigos e tal, mas a ideia é o seguinte, aqui é abril, aqui é janeiro, eu não vou ficar nesse vídeo, tá, específico, detalhando muito. Quer detalhe? Me pergunta no comentário que eu indico outros vídeos meus que são mais detalhados, tá? Aliás, eu estou fazendo uma experiência de fazer lives assistindo vídeos. Então, muito provavelmente, esse vídeo aqui vai ser futuramente uma live em que vocês podem perguntar tudo. E aí depois eu entro, né, vejo os comentários, eu entro e vou tirando as dúvidas dos comentários. Vou pensar direitinho, porque para isso eu vou precisar botar um reloginho aqui, tá? Para vocês poderem identificar, olha, no minuto tal acontece isso. E a gente pega essas dúvidas e vai trabalhar isso aí em lives, tá? Essa é uma novidade que eu estou pensando aí. Bom, então vamos lá. Então nessas três situações, o mercado caiu, de alguma maneira eu posso ter, por exemplo, uma put vendida lá para abril, né? Uma put vendida em Bova, em que eu sou obrigado a comprar a Bova por R$130. Se a Bova tiver 120, se ela tiver a R$120, tá? Eu tenho uma dívida. Qual o tamanho da minha dívida? R$10. Por quê? Porque eu sou obrigado a comprar por 130 algo que está a 120. Vamos continuar na história.
Como é que seria? O que eu estou fazendo aqui? Eu tenho uma dívida e, a partir dessa dívida, eu tenho o risco de piorar a minha situação ou tenho o risco de recuperação. Então, toda vez que você tem uma put ITM, então vamos dar um exemplo aqui, já vou começar contando uma história minha, tá? Se eu tenho lá uma P138, o que é isso? Isso aqui é uma put ITM para abril. Eu tenho essa put ITM para abril. E a BOVA está 125, tá? O que acontece? Isso é o quanto está a BOVA. Eu tenho uma dívida, né, de R$13. Tem uma dívida de R$13. Significa que eu tenho que comprar por 138, eu gasto 138 e alguém compra de mim por 125. Quanto que eu perdi nisso aqui? Perdi R$13. Bom, se eu tenho uma dívida, pode acontecer duas coisas. Se o mercado cair, se a BOVA for para 120, a minha dívida aumenta. E se o mercado subir, a minha dívida diminui. Então, quando você tem uma dívida, você tem um risco. Quando você tem uma put ITM vendida, você tem um risco. E esse risco, ele pode ser de aumentar a tua dívida, o que é bem ruim, tá? Isso aqui é bem negativo, ou pode ser da sua dívida diminuir se o mercado subir. Isso seria excelente. Mas qual a chance da BOVA chegar lá no 138? Eu já botei esse dinheiro no bolso e agora? Por quê? Eu vendi isso aqui, botei um dinheiro no bolso para refazer alguma outra coisa que não está no contexto desse vídeo. Tá? Que seria o meu, eu chamo da minha máquina estrango lixão. Mas isso aí eu conto em outras oportunidades. Bom, então, aliás, se inscreva no canal, né? Porque, assim, eu não gosto de falar isso, porque eu também raramente eu ligo as notificações, tá? Como eu não tenho uma data certa para publicar os vídeos, eu aconselho a ligar as notificações para saber quando o vídeo foi publicado, tá bom? Só porque se perguntar para mim, Gafanhoto, mas você está fazendo vídeo e não está aparecendo. Eu não sei como é que eu uso isso. Só sei que o pessoal fala, liga as notificações, e funciona. Para os outros, para mim eu não sei como é que funciona, mas aconselho aí. Enfim, vamos lá. Então, assim, eu tenho uma dívida, porque eu estou vendido na put ITM, se o mercado subir, imagina que o mercado vá para no 125, tá? Eu tenho uma put ITM P138. Se lá em abril a BOVA terminar no 130, o que vai acontecer? Eu vou ter uma dívida de R$8. Se lá em abril a BOVA terminar no 120, o que vai acontecer? Eu vou ter uma dívida de R$18. Eu recupero a minha dívida se a BOVA subir, eu aumento a minha dívida se a BOVA cair. Se a BOVA terminar em 125, de quanto é minha dívida? De R$13. Tá bom? Gafa, entendi, tá? Entendi a historinha. Então, eventualmente, pode sair de uma situação. Agora, onde foi parar o roteiro? O roteiro está aqui. Tá? Entendi. Então, pode sair de uma situação em que eu tenho uma dívida. Essa dívida, para mim, é um risco e eu posso recuperar esse dinheiro. Se o mercado subir, eu recupero. Nessa história é que entra o hedge e a proteção. Como é que eu posso me posicionar? Como é que eu posso me posicionar para que eu consiga vender essa recuperação? Sem vender, Gafanhoto. Olha, se o mercado ficar parado, perceba o seguinte: na situação atual, o problema eu já tenho, que é uma dívida de R$13. Eu estou na mão do mercado subir ou cair. Se o mercado ficar parado, eu não ganho nada com isso. Eu continuo com a minha dívida no 13. Mas e se eu conseguisse ganhar alguma coisa se o mercado ficasse parado? Opa, aí é legal, gostei, Gafanhoto. Se ganhar alguma coisa. Mas para eu ganhar alguma coisa se o mercado ficar parado, eu tenho que abrir mão de outra. E isso significa que eu vou abrir mão, por exemplo, de recuperar.
Então essa fase, essa ideia de recuperar, né, essa possibilidade de recuperar, vender esse risco, ele pode ser interessante. Vamos entender aqui rapidamente, tá? Para a gente chegar no booster de neutralização, para eu contar a história, porque, como eu disse, eu vou deixar ou no card, eu vou deixar também na descrição, tá? Um vídeo, um link para o vídeo. Aliás, vou mostrar de uma vez aqui, tá? Mas assista esse vídeo até o final, porque do ponto de vista de aprendizado, vale a pena assistir aqui, assiste lá e volta aqui. Então assiste até o final aqui primeiro, assiste a playlist e volta aqui. Então, só compartilhar com vocês aqui, tá bom? Essa aqui, ó. Se eu chegar lá no canal do Gafanhoto, se eu chegar lá no canal do Gafanhoto, tá? Se eu vier aqui em playlists, tem essa playlist aqui, que eu nem deveria deixar ela aberta, tá? Porque ela é um filé mignon. Bom, cadê minha cara aqui? Eu não gosto de... Eu gosto de... Não é que eu não gosto de me ver, eu gosto da gente interagir. Então é o seguinte. Então essa playlist aqui, tá? Straddle Long Put, deu errado. Essa história de dívida de recuperação já conta a história toda. E quando eu entro nela, tá? Quando eu clico ali na ver playlist completa, esse vídeo aqui, eu já conto um pouco sobre como resolver o booster de neutralização. Tá? Para quem é membro do canal, tá? Esse problema de put TM, porque na jornada dos membros a gente vai acompanhando várias operações e vai fazendo os manejos, fazendo os heads conforme o mercado vai mostrando essas possibilidades. É mais ou menos como se fosse um estudo de campo. No laboratório você faz experiências, no estudo de campo você vai até, por exemplo, um lago para observar os animais, as espécies que tem naquele lago. Né? Então, seria um estudo de campo. Mais ou menos aqui, ó, no vídeo 19, a gente começa, né, a falar sobre booster de neutralização. Por quê? Porque a gente chegou numa operação em que a gente tem o problema. O problema de quê? Da put vendida. Tá? Então, eu vou deixar na descrição o link para essas duas playlists, tá? Tanto da área de membros como dessa aqui, e vou falar para vocês focarem em put TM de BOVA11, nesse vídeo aqui, se quiser entender, né, essa história que eu estou contando aqui de recuperação, para a gente não aprofundar demais nesse vídeo, para que a gente possa estudar a operação em si, tá bom? Então, a gente viu até agora, tá? A gente viu até agora que a gente tem uma dívida, por exemplo, eu estou vendido na P138, opa, esqueci de compartilhar a tela, aí não dá, né, gafanhoto? Então a gente tem uma dívida, tá? Por quê? Porque eu estou vendido, né, uma dívida, porque eu estou vendido na P138, tem uma dívida em abril eu tenho que comprar. Por que é uma dívida? Porque eu tenho que comprar por R$ 138 a BOVA11, sendo que a BOVA11, tá? Comprar o sinalzinho de mais. Na verdade, eu gasto, né? Eu perco menos R$ 138, sendo que a BOVA11 está R$ 125, por exemplo. Então, eu tenho uma dívida de 13. Eu compro por 138 e vendo por 125, se tudo continuar como está. Eu falei para vocês que existe um risco, tá? Qual é esse risco? Esse risco, se subir, se a BOVA for, por exemplo, para 130, a minha dívida cai para cai para R$ 8. Se a BOVA terminar lá em abril a 130. E se a BOVA cair, por exemplo, para 120, a minha dívida, ela aumenta. Ela aumenta para R$ 18. Então, eu tenho um risco de estar com essa dívida. Serve para outras situações? Claro, aqui eu estou contando uma história. Estar vendido em put TM, existe esse problema. E tem um problema adicional, por quê? Porque se eu não tiver uma solução para esse problema, né, eu vou ficar rolando. Se eu ficar rolando, a rolagem da put, tá? Existe um problema adicional aqui que eu não vou adentrar muito. Um problema é o quê? A rolagem da put é negativa. Faz sentido? Claro que faz, galera. Claro que faz. Olha, no vídeo que eu deixei aberto aqui, que eu fiz da live, que tem agora específico para uma nova playlist lá dos membros, eu expliquei como é que é a composição do preço da opção. Então vamos pensar, se eu tenho uma dívida de R$ 138 lá para abril, significa que o papai aqui vai ganhar o DI porque esse dinheiro está na minha conta.
Então, R$ 138 vai render fevereiro, vai render março, vai render abril. Então ele está ganhando DI porque está na minha conta. Então, se eu tirar a P138 e passar para o mês seguinte, a pessoa que vai te dar essa oportunidade, ela vai cobrar. Por que ela vai cobrar? Porque você, ao invés de você tirar os 138 agora da sua renda fixa, você vai tirar no mês que vem. Então, peraí, você ganhou um DI. Então, é óbvio que eu estou colocando como um problema, tá? Não é bem um problema, mas é óbvio que a rolagem tem que ser negativa. Por quê? Se eu tenho R$ 138, eu vou só vou tirar ele da minha conta para comprar a bova. Estou obrigado a comprar a bova. No mês que vem, eu vou ganhar um DI aqui. Tá bom? Então, cuidado com a continha de essas contas, a gente aprende com mais detalhe na área de membros. Não é o caso aqui. Tá? Então, existe um problema, existe uma dívida, um risco, e aí eu quero entender essa história de vender a minha recuperação. O que é vender a minha recuperação? Olha, a proteção ela pode se dar nessa venda. Como assim, Gafanhoto? No 126, percebam que só tem duas possibilidades. Ou a coisa continua como três possibilidades. Na verdade, tem três possibilidades. Ou a coisa continua como está, ou se subir eu ganho, ou se cair eu perco. Tá nessa situação. Se continuar como está, eu vou dever 13, eu vou ter que pagar R$ 13. Se subir, eu me dou bem, reduz a minha dívida. Se a bova cair, eu me dou mal, aumenta a minha dívida. Como é que seria uma proteção? Uma proteção, ela tem que ter o princípio da dualidade. Então, uma proteção com risco adequado, né? Ela tem que ter um princípio da dualidade. Ora, se subir, eu quero vender o quê? Então, eu vou ter que... O que é o princípio da dualidade? Desculpa. O que é o princípio da dualidade? Eu vou ter que me proteger usando um instrumento contrário. Por exemplo, se eu vender uma D125, que é uma call, eu recebo uma grana, vamos supor que eu receba R$ 5 aqui. Olha o que aconteceu. Eu vendi a oportunidade de me recuperar. Se a bova subir para 130, essa D125, ela vai ser uma dívida de R$ 5. Então, aquela subida que eu ganharia aqui, esses R$ 5 que eu ganharia subindo, agora eu embolsei ele de uma vez, botei no bolso. Eu vendi a oportunidade de me recuperar. Se eu fizer isso, eu estou fazendo uma proteção dual. Tá? Eu tinha uma put vendida no 138. Se subisse, eu ia recuperar R$ 8. Mas eu resolvi fazer de uma vez. Eu resolvi agora vender uma D125, porque a bova está no 125, peguei R$ 5 e não conto com a sorte. Se subir, beleza. Então fiz uma proteção e já botei R$ 5 no bolso. E se cair, Gafanhoto? Se cair, a minha dívida aumenta. Então esse problema da queda eu já tinha. Só que agora eu vendi a possibilidade de me recuperar. Quando eu faço isso, o que está acontecendo? Se a bova subir, esses R$ 5 que eu ganhei vão ser devolvidos para o mercado. Mas a minha dívida saiu de 13 e foi para 8 de qualquer jeito. Foi para 8. Se o mercado subir, olha, vamos olhar as situações. Se o mercado for lá para 130, se eu tivesse só a P138, o que aconteceria? Se eu tivesse só a P138, a minha dívida seria de R$ 8. O mercado no 125, hoje eu vendi uma D125 e fiquei com duas coisas aqui. Se o mercado for para 130, a P138 ela vai valer R$ 8. E a D125 vai valer quanto? Ela vai valer menos 5. Só que quando eu fiz isso aqui, eu botei R$ 5 no bolso. Então ficou elas por elas. Até o 130,
Até os 130 fica elas por elas. Dos 130 para cima, eu já queimei todo o estoque. Eu não ganhei R$5. Ganhou. Dos 130 para cima, esses R$5 aqui mata esses outros 5 aqui. Então, dos 130 para cima, se isso aqui virar -6, eu começo a perder dinheiro. Então, tem que tomar cuidado. Esse hedge, ele é funcional até os 130. É uma proteção. Ele congela a posição até os 130. Dos 130 para cima, você se recupera, você vai recuperar, mas dali para cima você vai ter que fazer outra operação no futuro. Então essa é a ideia, tá? Eu estou fazendo essa revisão aqui porque o pessoal que já fez booster de neutralização já conhece, é essa ideia de hedge, de proteção. Você faz um hedge dual, né? Eu vendo uma coisa já para congelar a minha posição, para eu não me preocupar se ela for para congelar a posição. Eu já pego os R$5 de uma vez, então o que acontece nessa situação? Se ela continuar no 125, lá em abril, eu já botei R$5 no bolso, a minha dívida não era 13, mas só que agora eu ganhei 5. Vai chegar lá em abril, eu vou ter uma dívida de 13, mas eu já botei 5 no bolso. Então, se antes eu tinha a possibilidade do mercado ficar parado, eu pagava 13. Se o mercado subir, eu pago 8, a minha dívida é de 8. Se o mercado cair, a minha dívida é de 18, o simples fato de eu usar da propriedade do hedge dual, isso é contado lá, só que com qual item naquela playlist que eu mostrei, o simples fato de eu ter usado a ferramenta a proteção dual fez com que a gente saísse de uma situação, né, que a gente está vendido na P138. Olha a diferença de situação. Para uma situação que a gente está vendido em P138, vendido em D125, mas aqui a gente ganha R$5, onde se a bola ficasse no 130, eu me recuperava, porque a minha dívida era de 8. A BOVA no 125, o que acontece nessa situação? Nessa situação, a minha dívida é de 13. E se a BOVA cair para 120, a minha dívida passa a ser de quanto? Passa a ser de 18. Agora, como eu fiz uma proteção dual, e a gente nem falou do brinquedo novo, como eu fiz uma proteção dual, tá? O que acontece? Bom, se a BOVA for para 8, essa D125 vai valer -5. E essa aqui vai valer -8. Como eu já recebi R$5, né? Como eu já recebi R$5, a minha dívida é de 8. Beleza. Mas se a BOVA for continuar no 125, o que acontece? Se a BOVA continuar no 125, a P138 vale 13. Mas a D125 vale 0. Ela vira pó. Logo, com aqueles R$5 que eu ganhei, a minha dívida passa a ser de 8. Mais tranquilo, melhor. E se ela despencar para o 120? Na situação de estar vendido só na 138, a minha dívida é de 18. Mas eu ganhei, igualzinho aqui em cima, eu ganhei os R$5. Logo, a minha dívida é de 13. Então, o simples uso da proteção dual de fazer uma venda de call no 125 e vender a oportunidade de se recuperar, porque onde está o problema? O problema está aqui, ó. O problema está aqui. Se ela for para 135, a minha dívida era de 3. Mas a minha P138, nessa situação aqui que é dívida de 3, a minha D125 vai valer quanto? Vai valer R$10, vai ter uma dívida de 10. Como eu ganhei 5, tá bom. Aqui vai ser -5. Ou seja, -3 com -5, lá no 135, né, a possibilidade de recuperação que eu tinha, pausem, assistam isso 10 vezes se for necessário, façam um estudo pensando, eu vou comprar por 138, uma coisa que está 135. Olha, se eu vou comprar por 138 uma coisa que está 135, eu perco R$3. Então façam esse exercício, tá? Para aprender definitivamente, não dá mole. Não assiste o vídeo, que legal, mas eu não sei fazer de novo. Não, pausa. Hoje, ou então escolhe um dia, hoje eu vou entender esse negócio aqui. Por quê? Porque é um conhecimento que para o gafanhoto está na veia,
Por quê? Porque ele já fez esse exercício que eu estou contando para vocês. Visualiza o exercício. Se eu tenho lá uma P vendida a 138, eu estou comprando por 138, putz, um negócio que está 135. Ou eu estou comprando por 138, um negócio que está 125. Quanto que eu estou perdendo? Estou perdendo 13. Visualiza isso. Tá? Visualizei isso, refaça, reassista esses 4, 5 minutinhos que eu falei dessa tabelinha aqui e comece a visualizar. Para quê? Para aprender de uma vez. Aprende de uma vez isso aqui. Enfim. Então, a P138 vai estar valendo 3. A D125, olha, lá no 135, isso aqui vai estar valendo menos 10. Porque é uma call. Eu vou ter que entregar por 125 o negócio que está valendo 135. Perco 10 reais. Mas já ganhei 5. Visualiza que lá no início, lá 2 meses atrás, 1 mês atrás, você já botou 5 reais no bolso. Uf. Então aqui só ficou 5. Logo, o que eu contei para vocês, eu congelei a posição. Então, a partir dali, a minha dívida fica congelada. A partir dos 130, a minha dívida fica congelada em 8 reais. Tá? Até quando ela fica congelada no 8 reais? Até os 138. Isso que eu estou fazendo com vocês se chama payoff. Eu não vou fazer aqui do 138 para frente, tá? Porque senão o vídeo vai ficar gigantesco. Mas faça esse exercício. O que acontece do 138 para cima? Isso aqui não vira pó? Vira. Faz o exercício aqui. Bota a linha de 138 aqui, bota 0 aqui e bota aqui 13. Então, né, bota aqui 13, menos 13, mais 5 ficou menos 8. E aqui ficou 0. Olha, então ficou menos 8 também. Faça esse exercício aqui no 138 para ver que não é um milagre. Você está jogando com a possibilidade de recuperação da sua dívida. Você congela. Se você acha que vale a pena, excelente. Por quê? Porque a partir daqui, pessoal, a gente começa a poder pensar em fazer renda, tendo uma dívida. Essa maluquice que eu estou falando para vocês. Vale a pena? Não, melhor não ter a dívida. Melhor fazer uma operação, fazer o estrela no put, potencializar, lógico. O melhor é potencializar, ganhar mais. E, por exemplo, lá na playlist eu mostrei isso, né? No caso, até que a gente fez aqui da playlist da educação continuada, por exemplo, eu já sabia que a partir daqui, ó, hedge ou potencialização. O mercado começou a subir, a minha proteção começou a virar pó, que é o meu lucro. O meu lucro começou a virar pó. Pô, mas espera aí, a operação já deu certo. Será que eu não posso potencializar? É muito melhor esse tipo de situação. Então eu estou contando aqui uma história da coisa que deu errado, que é, por exemplo, a operação 5. A operação 5, eu estou ensinando quando dá errado e que a gente pode fazer com a BOVA 11. Tá? As coisas, a playlist, a jornada que eu coloco lá, ela foi pensada já para pegar essas situações todas e agora entrar nas semanais no game. Então, a gente já vai começar a virar renda, né? Uma operação lá, já vai começar a transformar no fluxo de caixa, tá? Mas com a put comprada, tá lá, OTM, a put está comprada, está no 115, a gente vai começar a tentar fazer renda com ela, fazendo um fluxozinho de caixa, mostrando lá para os membros como é que funciona. Nesse caso aqui, onde a gente está? A gente está entendendo que eu tenho uma renda, tenho um exemplo da dívida, mostrei para vocês, eu ter uma P138 é uma dívida, mostrei o que seria a recuperação, tá? Ó. Então, eu tenho uma dívida, tá? Mostrei o que seria, que existe um risco dela despencar e a minha dívida aumentar, mas existe um risco de eu me recuperar. E esse risco, eu quero ganhar dinheiro com esse risco. Eu vou vender, olha, se existe a chance de eu me recuperar, eu quero ganhar dinheiro com isso. Por quê? Porque eu já estou vendido mesmo na P138. Qual a chance da BOVA lá em abril chegar no 138? Tá, existe, mas eu não vou ficar discutindo aqui análise técnica, mas existe, enfim. Ela pode chegar no 138? Pode. Mas e se chegar no 138? Viraria pó, mas daí até chegar no 138, ela pode despencar também para o 120. Existe essa chance? Existe. Tá? Existe. E aí, né, aqui é um problema, uma parte, eu quero vender essa oportunidade, fazer renda com esta oportunidade e me recuperar. Enquanto a BOVA ficar no 125, eu vou ficar tentando recuperar essa grana. Claro, você vai ter que estar gerenciando a rolagem negativa. Você botou 5 reais no bolso, mas se você chegar lá na frente, você
Você vai ter que rolar a P138. E pode ser que você tenha que rolar a P138 e a D125. Então você reduz também, lá na frente, uma possibilidade, né, de... Não, você não reduz a possibilidade, você consegue gerenciar. Mas você reduz, mas você tem que pensar o que vai acontecer lá na frente. Não é o que eu vou discutir aqui, porque o que eu estou discutindo aqui é para quem já assistiu as playlists da Qual TM. Aqui eu sei que já teve muito conhecimento, muita gente já pode usufruir desse conhecimento, mas vá devagar. Ah, mas eu quero fazer... Não, vai devagar. Eu não preciso correr um risco maior do que esse aqui que eu estou contando para vocês. Tá? E não fique sangrando. Ah, mas eu vou fazer essa experiência, Gafanhoto. Aconselho, é legal pra caramba. Vou vender uma bovinha de 138, lá na P138, e vou sentir o que é vender uma D125 e vou ver o que vai acontecer. Só um instantinho que eu acho que deu um problema no computador. Vai desligar o computador de trás. Enfim, eu estava trabalhando, deixa eu só dar um pause aqui. Atualização do Windows. Depois eu continuo. Enfim. Então, assim, eu estou vendendo uma possibilidade de me recuperar, é legal fazer uma experiência dessa, tá? Mas vai com calma, faz com uma, não tem o que fazer com muito. Vai que a bola você vende uma D125, a bola vai lá para 150. Aí sim você tem um limite de perda. Você tem uma perda limitada. Então faça isso com tranquilidade, estude essas possibilidades, tá? E pense em estopar. Então dá para fazer essa experiência? Dá. Não vou fazer aqui, porque o canal já tô cheio de dívida com um monte de membro aí, eu tenho que fazer vídeo de robô do Petrobras, enfim. Tá? Vamos lá. Então, fui até aqui no roteiro. Como é que eu me protejo? Tá? Eu gosto de me proteger usando uma ferramenta chamada Booster de Neutralização, que eu já contei naquela playlist lá, como resolver naquela playlist que é aberta, tá? Isso aí já mostrei aqui para vocês, já contei aqui. Nessa playlist aqui, ó, Straddle Long Put, eu já fiz isso lá atrás, tá? Em alguma playlist dessas aqui, deixa eu ver aqui, laboratório, eu já fiz isso aqui, ó, laboratório Mestre Indica, que tem 36 vídeos, eu apliquei o booster de neutralização para uma situação de put TM vedida, tá? Isso aqui é os primórdios do gafanhoto, quando vocês assistirem, vocês não vão rir não, pelo amor de Deus, tá? Então já contei essa história. Essa é a dificuldade do YouTube, por isso que eu resolvi fazer a jornada, porque aí, conforme o mercado vai se movimentando, a gente vai aprendendo os movimentos, então é mais legal fazer essa jornada eu acho que é mais interessante, né? Por quê? Porque aí você vê em campo o funcionamento da ferramenta. Então, qual é a solução que eu gosto de aplicar para put TM? A solução é o booster de neutralização. Pessoal que já sabe fazer o booster de neutralização, aguarda o filé mignon, hein? Olha o filé mignon daqui a pouco. Tá? O filé mignon sempre está no final dos vídeos. Quem assiste a história inteira, usufrui. Tá? Mas o objetivo até é esse, né? Por quê? Porque não existe dinheiro fácil no mercado. Se você acha que tem dinheiro fácil em qualquer lugar, você está dando pouco valor ao dinheiro. E quem dá pouco valor ao dinheiro não ganha dinheiro. Tá? Então não existe dinheiro fácil. No final dos meus vídeos, vocês podem ter certeza que sempre vai ter alguma soluçãozinha, alguma coisa meio doida. Assim, caraca, olha, como é que você fez isso? Tá? Então, e da onde veio essas histórias, né? Até o nosso colega aí. Pô, você parece da onde você tira essas coisas? Bom, é de experiência. Experiência do nosso mestre de derivativos também, do que ele ensina pra gente, de experiências. Por exemplo, um outro exemplo que uma pessoa perguntou, mas como é que você vende antes ou depois da put longa, da put vendida? Você vende em abril, você vende em março, mas você não pode vender em maio, já que dá mais dinheiro? Então tem essas dúvidas que são de experiências, tá? Enfim. Então, o que é o booster de neutralização? O booster, tá, é uma ferramenta que serve para potencializar resultados. E o Bill Gates sabotando, né? Então deu pau no computador de trás, aí estou gravando aqui, parou a OBS, vamos lá. Então assim, o booster de neutralização, pessoal, ele vai... É uma ferramenta para potencializar os boosters. Normalmente os boosters são ferramentas para potencializar resultados. Tá? Ele tem uma origem e tal, ele é muito discutido na teoria da binarização, eu não vou me adentrar aqui. O que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte, olha, quando eu tenho a put TM, tá? Quando eu tenho a put TM, eu posso, por exemplo, vender uma D125, né? Se eu tenho aquela put TM lá na P138, eu posso vender uma D125. Bom, e
Ao mesmo tempo, eu posso fazer o tal do booster, que é uma potencialização. Eu posso comprar a D120 e vender duas da D125. Então deixa eu pegar as cotações aqui para ver como é que o mercado está se comportando com isso. Vou até dar o pause aqui para pegar a cotação para vocês. Pronto, peguei as cotações. Então é o seguinte, olha, qual é a vantagem de fazer um booster de neutralização sobre uma venda de put? Vocês viram que eu posso vender a put, ela está agora a R$4, então, vender a put não, vender a call, ela está agora a R$4, então eu receberia R$4 e teria que entregar por 125 o negócio e ajudaria na P138. Agora, se eu faço, então aqui eu recebo R$4. Se eu faço um booster de neutralização D120 com duas D125, o que acontece aqui? Eu tenho que gastar R$7,77, mas eu ganho R$8 da venda de duas D115. Então eu ganho um pouquinho mais, tá? Ganho 33 centavos em relação a D125. Só por esse fato, financeiramente, dependendo, isso depende, tá? Eu teria que falar sobre as condições, né, de montagem de booster, mas aqui eu só vou falar sobre as condições que já foi falado aqui na história, né? Vou só reprisar essas condições. Nessas condições de montagem de booster, eu já saio, entre aspas, na frente. Por que na frente, gafanhoto? Bom, quando chegar, eu peguei R$4 aqui. Quando chegar lá em abril, se a BOVA tiver, vamos olhar aqui, na situação da D125, se a BOVA tiver R$125, se a BOVA tiver R$125, eu vou ter ganho quanto? Eu vou ter ganho 4. No booster de neutralização, eu não peguei esses R$4, eu peguei só 33 centavos, porque eu vendi duas aqui, peguei 8, paguei esses 7,77, beleza, pela D120, né? Paguei 7,77 pela D120, tá? Esse é o booster de neutralização. Mas o que acontece se a BOVA terminar no 125? A D120 vale R$5 e a duas D125 viram pó, vale 0. Então lá na frente, ao invés de eu ganhar R$4 que eu bolsei agora, em um mês eu ganho 5. 20% a mais. Daí é nome booster, tá? Um booster ele potencializa. Claro que vai além disso que eu estou contando com vocês, principalmente na visão da teoria da binarização, beleza? Então até aqui entendido. E a P138 vai estar valendo menos 13. Então você pode escolher, bota R$4 no bolso, né? Bota R$4 no bolso ou bota 33 centavos. O que eu perco, né, em fazer o booster de neutralização? Se chegar lá na frente e a BOVA terminar no 120, a D125 vai virar 0. Beleza. Mas você botou R$4 no bolso. A tua dívida foi para 18. Só que aqui você também ganha 0. Ou seja, como você não ganhou os R$4, aqui você terminou pelo menos com R$4 no bolso, então essa é a tristeza de ter feito o booster. Então o booster é uma ferramenta que a gente tem que saber, por isso que eu falei, é um brinquedo, e eu vou melhorar esse brinquedo. Tá? Vou melhorar esse brinquedo. Na verdade, a gente vai falar qual é a vantagem, a grande vantagem desse brinquedo. Então, do ponto de vista, aí, tá, você ganhou 4, beleza, mas só terminar a história aqui. Se terminar no 124, tá, pessoal? Isso aqui vale R$4, isso aqui vale pó. Então eu ganho os mesmos R$4 do D125. Tá? Então não é tão ruim fazer isso aqui, eu botei aqui a situação do 0, tá? Do 0, se for para o 123, aí 3, aqui você ganha 4, aqui você ganha 3, tá? Então, beleza. Mas qual é a grande vantagem de fazer o booster? A grande vantagem de fazer o booster, tá, é na rolagem. A rolagem do booster em relação à rolagem da simplesmente rolar call, tá onde? Tá o seguinte, isso já é um nível acima, tá, pessoal? Quem não entendeu o booster de neutralização, volta o vídeo, assiste aquelas playlists, que naquelas playlists são longas, né? Vai dar trabalho. Tá? A gente vai entender melhor naquelas duas playlists, tanto da Call ITM, o último vídeo dela, quanto na playlist do Straddle Long Put, que é aquela. Assina a jornada e lá na jornada vocês vão ter a área de membros nível 1, lá vai ter bem explicado essa parte do booster de neutralização. No vídeo 19 para frente, quando a gente precisou dele,
estamos usando ele e vamos ficar jogando ele para frente, tá? Enfim, então, o booster de neutralização, quando vai lá no centro, quando ela termina, por exemplo, no 130, aqui você botou R$4 no bolso? Botei. Só que você vai ter que... A D125 vai estar valendo menos 5. Então, nessa operação aqui, você vai estar devendo R$1. É ruim de tudo ter vendido a D125? Não. Porque sua dívida que estava lá no 138, se ela for para 130, ela vai para 8. Como você recebeu R$4, beleza, fiquei com menos 9. Menos 9, mas eu botei R$4 no bolso. Agora, no booster de neutralização, nesta situação do 130, a D120 vai estar valendo R$10. A D120 vai estar valendo R$10. A duas D125 vai estar valendo R$10. Então você teve menos 8 só. Você foi melhor do que aqui, você teria menos 9 e menos 8. Mas a grande vantagem mesmo é o seguinte: tanto nessa situação como nessa situação, você pode rolar. E à medida que você vai rolando essa D125, o dinheiro que entra com a rolagem aqui, se tiver ATM, muito provavelmente ajuda ou até paga a rolagem da P138. Então, uma P138 sozinha, então vamos olhar agora as situações, tá? De rolagem. Então, uma coisa é você fazer a operação para faturar. Então, existe a operação para receber dinheiro e existe a operação quando você dá um passo à frente, você recebe dinheiro, aí que vem o brinquedo novo, e você ganha também, você analisa a rolagem, você ganha com a rolagem. Por exemplo, eu vendo a P138, eu recebo dinheiro. Se subir, eu me dou bem. Mas, se cair, na rolagem, eu perco dinheiro. Qual é a vantagem se eu tiver na P138 e vendido na D125? Bom, você ganhou dinheiro aqui, né? Deu errado a operação que você fez aqui, você ganhou dinheiro na operação, mas isso aqui te traz vantagem em relação àquilo de cima. Por quê? Porque você perde dinheiro na rolagem da P138, mas você ganha dinheiro na rolagem da D125. Qual o nome disso? É um strangle. Você só se preocupa se vier abaixo do D125, que você vai virar pó. Se é D125, é melhor fazer uma outra operação. E qual é a vantagem do booster de neutralização? É muito sutil. É muito sutil. Vou mostrar a operação que eu fiz agora. A gente está caminhando para o final, a gente vai ver a operação. Mas a sutileza está aqui. Que aí exige uma experiência. Tá? Vamos entender o seguinte. Olha, eu já entendi que a P138, do ponto de vista de rolagem, eu vou pagar. Eu já entendi que a D125, do ponto de vista de rolagem, eu ganho. E, vamos entender agora. Se eu estou comprado numa D120, eu pago ou recebo para rolar? Você paga. Você paga. Poxa, gafa, então vou ter prejuízo, mas eu estou vendido em duas D125. Estou vendido em duas D125. Então, se chegar numa situação em que a BOVA termine no D125, eu vou estar numa situação em que eu vou ter duas rolagens aqui. Desculpa, a BOVA termine no 125, eu vou ter duas rolagens ATM. A rolagem ATM é boa ou é ruim? Boa, boa, dá muito dinheirinho. A rolagem ATM é mais. E eu vou ter que fazer uma rolagem e TM. A rolagem TM é boa? Não, a rolagem TM é ruim. Muitas vezes eu consigo rolar, às vezes reduzindo 20%, 30%, quando eu estou na D125. Vendido na D125. Quando eu estou vendido ITM, se eu tiver vendido, por exemplo, uma D110, uma B110, vocês já sabem por experiência que a rolagem ela é ruim, você só consegue reduzir 6%. Então inverte a cabeça. Ora,
Se a rolagem é ruim e TM para quem está vendido, ou seja, consegue receber pouco, consegue reduzir pouco, para quem está comprado, a rolagem não é tão ruim. A rolagem, você vai pagar menos do que a TM. Então, quando eu olho do ponto de vista da rolagem, uma D125 tem vantagem. E o que é um booster? Um booster é uma mais D120 menos duas 125. Se eu separar ele, a rolagem da DD125 é igual aqui. Só que, se eu juntar as duas aqui, isso aqui são os dois aqui, ó. 1, 2. Essa rolagem aqui, essa aqui eu recebo mais dinheirinho, porque ela está mais próxima do dinheiro. E se eu tiver que pagar aqui, eu até pago, mas eu pago pouco. Então, se eu somar os dois aqui, a rolagem de uma trava horizontal de linha, que é isso aqui, a rolagem de uma trava horizontal de linha, ela é positiva. Tende a ser positiva se tiver ITM próximo do dinheiro. Então, vale a pena. Então, o booster me dá uma vantagem a mais. De quanto é essa vantagem? De quanto? Quanto que eu posso? Para de perguntar quanto você pode ganhar. Você tem que perguntar assim, o quanto que eu não posso perder? Essa que é a pergunta que tem que ser feita. Né? Mas aqui eu estou mostrando uma situação em que, se eu comparar duas situações, estou começando desde lá do início, se eu comparo uma situação de estar vendido na 138 e vou trazendo aqui até uma situação em que eu falo, olha, é vantagem eu estar vendido uma D125 para ter um risco dual, que eu passo a ter possibilidade, estou vendendo a minha recuperação. É vantagem eu ficar rolando. É mais vantagem ainda eu rolar. Mas está me trazendo alguma desvantagem ter essa posição aqui? Ou seja, entre ter isso ter isso, vocês já viram que traz alguma vantagem. Né? Para quem tem isso, quem tem uma dívida, ter isso já me traz alguma vantagem. Ficar rolando isso aqui me dá a renda que eu falei lá no final. Ficar rolando isso aqui, paga a rolagem disso aqui. Tende a pagar. Agora, olha mais vantagem. Isso aqui me prejudica? Se eu conseguir pegar isso aqui de graça, me prejudica? Ah, de graça não me prejudica. Por quê? Porque se cair, esse problema eu já tenho. Terminou no 125, eu vou rolar isso aqui. Terminou acima de 130, de 125, isso aqui virou, de certa forma, um probleminha. Que eu vou ter que rolar os dois, vira um strangle. Mas terminou abaixo de 125, o problema eu já tenho, isso vira pó. Agora, terminou abaixo de 125, opa, ganhei uma D120. Então ela tem vantagem se terminar abaixo. Se terminar na linha a D125, D120 com D125, a rolagem aqui ela é positiva. É melhor do que eu não ter isso. É um dinheirinho a mais que entra. Então, eu vou criando estratégias, estruturas para ganhar renda. E aí, finalmente, vem a operação. Então, contei a história, tá? Então, quais são as condições aqui? O booster de neutralização que eu estou construindo aqui, ele é uma ferramenta integrada. Eu tenho que tomar cuidado com ele? Tenho que tomar cuidado com ele. Não vou falar aqui qual é o cuidado que você tem que tomar. Vou falar, mas não vou falar a solução. E não vou. Por que você não vai falar a solução? Porque, poxa, senão o vídeo não acaba. Tá? Então, basicamente, qual é o cuidado que você tem que tomar na condição aqui? Se você monta um booster de neutralização, como eu estou contando aqui na história, então a gente saiu lá de uma situação em que eu tinha uma P138 vendida, tá? E já vou contar o caso, o caso concreto, né? Saí de uma situação que tem lá 138 vendida, vi que eu posso vender uma D125, beleza. Ao invés de vender uma D125, eu posso vender um booster, né? Isso me traz mais vantagem. Mas qual a preocupação que eu tenho que ter com o booster? Passou de 138, isso aqui começa a virar uma bola de neve, porque a D125 ela é neutralizada, e neutraliza isso aqui, mas ela é neutralizada até o 130. Do 130 até o 138, vamos lá, então assim, mais D120 com menos D125, isso aqui, se ficar acima de 125, me dá R$5. A menos D125, se ficar acima do 125, ela começa a
desvalorizar. Ela começa a me dar uma dívida. Só que, como eu estou vendido na P138, para cada real que subir, D125, se a BOVA terminar 126, vale 1. Para cada real que subir, a minha P138, né, isso aqui aumenta a minha dívida, para cada real que subir, aqui eu perco R$1, mas aqui eu ganho, então elas se neutralizam. Acima do 138 é que tem problema. Por quê? Porque isso aqui deixa de desvalorizar, eu tenho uma dívida, isso aqui deixa de desvalorizar, isso aqui continua valorizando. Então, a partir do 138 é que vai ter problema. Não é o foco desse vídeo. Tá? Mas existe um problema que tem que tomar cuidado com esse stop. Bom, então, as condições foram dadas, existe, ter uma dívida, né? Ter uma put TM, é um problema, não é para você criar o problema para resolver o problema. Não, se teve problema, a gente trabalha ele. Tá? E o que seria o brinquedo novo? Você pode aumentar a renda e patrimônio e diminuir o risco. Mas como assim, meu filho? Depois de tudo que você falou, eu já estou aqui tentando pensar, tentando imaginar, e de repente você vem com esse brinquedo novo, você aumenta a renda, aumenta o patrimônio e diminui o risco. Pois é. Vamos pro filé mignon. Tá? Esse filé mignon vai ser só para os membros, tá? Mentira, vai ser liberado para todo mundo aí, tá? Vamos olhar aqui, porque esse filé mignon é o seguinte. Eu tenho a máquina, tá? Tem uma máquina, que eu sempre falo assim, eu tenho minhas máquinas de fazer dinheiro, tá? Eu faço renda com opções, faço. Tenho minhas máquinas, tenho. Tá? E quando você vai ensinar isso? Eu vou contando histórias aos poucos, não adianta eu ensinar uma máquina, você vai fazendo tudo afobadamente, vocês não vão ter. E como é que você ganha dinheiro com isso? Eu vou criando, vou deixando elas me darem uma rendazinha extra, né? Então, essa é a ideia. Então, vamos entender o seguinte, existem várias possibilidades. Na área de membros, eu estou mostrando uma máquina de fazer dinheiro é botar o dinheiro na renda fixa. Eu não sei nada, botar dinheiro na renda fixa. Ah, mas eu quero operar uma vez por mês. Beleza, uma vez por mês é o que eu estou mostrando lá na área de membros. Claro, agora depois de 20 vídeos, eu estou começando a usufruir das semanais. Vou mostrar as semanais lá também. No nível 2, a gente reduz o risco, potencializa, é outra história. Tá? Então, eu estou contando aqui agora um exemplo concreto que eu faço, que eu fiz. Tá? Então, vamos dar um exemplo aqui. Imagina o seguinte, pessoal. Eu estou vendido em 1.200 P138. Tá? Desde quando você está vendido nessa P138? Da onde surgiu ela? Não importa. Eu falei, uma das minhas máquinas tem esse carinha aqui. Tá? Tem esse carinha aqui. Lá no dia 22 de janeiro, agora eu vou precisar voltar para minhas baguncinhas. Tá? Lá no dia 22 de janeiro, a BOVA puxou para baixo, né? Eu falei, olha, ela estava lá no 132, ela foi descendo e tal. Ela puxou, eu falei, vou fazer deixa eu pegar as folhinhas aqui com as operações que eu deixei anotado. E agora eu escrevi, me perdi aqui nas minhas anotações. Tá, então tá aqui, beleza. Isso aqui eu peguei lá, entrei para pegar para vocês. Bom, lá no dia 22 de janeiro, por exemplo, eu falei, olha, estou vendido aqui em 1.200 P138, então vamos fazer o seguinte. Eu vou começar uma operação, vou lançar um booster de neutralização. Tá? Naquele momento, deixa eu ver se eu peguei a cotação da BOVA. Naquele momento, não peguei, vou ter que parar, dar um pause aqui para pegar essa cotação, para a gente entender a história completa, né? Bom, voltando. Então vocês imaginam, peguei a anotação aqui, ó. A BOVA estava 122. Foi a mínima, engraçado, foi a mínima que ela fez quando ela veio lá do 130, lá no final do ano, 129, 130, foi caindo, bateu no 122. Aí eu montei um booster de neutralização. Você montou porque era mínima? Não sabia que era mínima, podia continuar caindo, né? E eu estava vendido em 1.200 P138, tá? Bom, estava vendido em 1.200 P138, a BOVA saiu lá do 130, veio pro dia 22 de janeiro para 122, eu falei, tem esse lote aqui, deixa eu bater um booster de neutralização. E lá no dia 22 de janeiro eu fiz o seguinte booster de neutralização. Eu vendi 1.200 eu comprei 1.200 C119 e vendi 2.400 C124. Fiz essa operação, deixa eu pegar as cotações, 8,81 aqui, e aqui foi... Não, desculpa. Aqui foi quando a saída 7,40 e aqui foi
373. Então, fiz essa operação. O que essa operação me diz? Se eu vendi 2 vezes a mais aqui, então a operação que eu fiz foi essa aqui, ó. Tá? Essa é o padrão da operação. Se eu vendi 2 aqui, eu recebi o quê? 3,73 vezes 2. Eu recebi 7 e 46. Se eu comprei, aqui eu comprei, né? Se eu comprei a C119, eu paguei, opa, caiu, deixa eu dar um pause, que agora caiu longe. Se eu comprei a C119, eu paguei 7,40. Beleza. Então, esta operação aqui, deu 6 centavos, ela foi zero cost call. Não gastei nada com ela. Mas o que acontecia? A Bova tinha vindo de uma queda direta. Falei, cara, ela vai dar uma recuperadazinha. Eu acho que mesmo que ela caia um pouquinho para 119, 120, ela estava lá no 122,7, quase 123, ela vai dar uma recuperada a qualquer hora. Pra vocês terem ideia, ela tinha caído 13 dias, 14 dias. Deixa eu ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em 13 pregões. Não, peraí, em 13 pregões, 14 pregões, praticamente, ela praticamente deu 10 quedas. Bom, então ela vai ter que dar uma recuperadazinha. Se continuar ali nos. Vocês veem, eu estou aqui no 138 vendido. Né? Se ela ficasse no 123, isso aqui viraria pó, isso aqui ia me dar R$3. Ia me dar R$3. Então tá bom, 3 não, R$4, 119. 120, que é C119, ela estaria valendo R$4. Aí que são elas. Quem já viu isso aqui sabe que eu não preciso me preocupar com esse booster de neutralização até onde, né? Olha, eu recebi 6 centavos, não recebi nada, né? Por isso aqui, 6 centavos vezes 1.200. $6 vezes 1.200, quanto que eu recebi? Recebi a puxaria. Nem vale a pena. R$72. Bom, enfim. Então, por que eu tô falando isso? Ah, tá. Bom, se eu fiz isso aqui, né? Peraí. Se eu comprei a C119, vendi 2 C124, eu não tenho que me preocupar até onde? Se até março ela não for, aqui tem 5, se até março ela não for até os 129. Ela caiu 14 dias seguintes, sabe? Lá do 130 para 122, 123, cara, ela não vai voltar lá em 2 meses. Vai demorar 15 dias, porque ela caiu rápido. A minha percepção é que ela caiu rápido. Então, para ela voltar, para ela não vai se voltar tão rápido. Então, até os 129, eu não tenho prejuízo nesta operação. Ela foi feita. Isso aqui já tenho esse problema, então, como se fosse um xadrez, eu já estou nessa posição. Eu pego uma peça nova, coloco no xadrez, que é o meu booster de neutralização, custo 0, que ela me diz o seguinte, olha, a bola está no 123. Até março, se você conseguir segurar isso aí, se ela não for no 129, você não perde nada. Por que você não perde nada? Porque lá no 119, a C119 vale R$10. E 2 C124, lá no 119, vai estar valendo 2 vezes menos 5, que a C124 vai estar devendo 5. Vai estar devendo 5. Então, até o 129, essa ferramentinha que eu joguei lá no mercado não vai me dar problema. Mas, em compensação, se ficar paradinho até lá no 122 ou 123, eu ganho R$4. Opa! Você já tinha uma dívida e fez uma renda com a dívida? Eu fiz uma renda com a dívida. Enquanto ela ficar parada, eu posso ganhar dinheiro. E se cair? Se cair, o problema eu já tinha. Eu já tinha esse problema aqui. Se cair, eu já tenho. Se ficar onde está, pode ser que eu ganhe R$4 e ficar lá no 123. Até o 129, sai no 0 a 0. Então, se cair abaixo do 100, vamos botar assim, ela estava no 123. Lembrando aquela história toda. Se cair, o problema eu já tenho na P138. Mas se terminar na 123, a C119
vai me dar R$ 4, parceiro. É grana. E tem que terminar em março. Tem que terminar em março. Então, essa foi a história de montagem. Ah, Magafa, vou sair montando. Cara, você não vai conseguir zero com a escola, você não vai saber a posição certinho, tem que estudar. Tá? Eu falei, olha, poxa, já tem vídeo no canal sobre isso? Tem. Mas eu não posso ficar. Vamos fazer uma jornada que, à medida que o mercado vai passando, eu vou conseguindo mostrar as situações. Elas estão lá na jornada da playlist nível 1. Tá? Não quer dizer que vai ficar para sempre o nível 1 de membros, pode ser que eu estou reformulando até para poder dar oportunidade para as pessoas que querem. Eu tenho que abrir espaço na minha agenda, não dá para ficar controlando nível 1, nível 2, tem que abrir espaço na minha agenda para dar oportunidade para as pessoas que querem fazer aulas coletivas, aulas particulares que eu estou pensando em colocar, que eu estou construindo esse modelo. Tá? Então, não quer dizer que vai ficar lá para sempre, mas lá tem uma jornada. E nessa jornada apareceu a situação em que eu vou aplicar isso. E expliquei por que eu estou montando naquele ponto, quais são as asas. Aqui eu chamo de asa, né? A diferença entre esse espaço aqui. Por que asa 5, asa 4? O que vocês estão vendo aqui na história que eu estou contando os parâmetros legais, é o quê? Importância, 20 legais é legal não é legal de lei não, tá? É legal de maneira. 22 de janeiro de 2024, eu consegui, nela com 122, montar com asa 5. Então, eu não preciso me preocupar até os 129. Tá? E aí, o que a gente tem que olhar aqui? Nessa situação, eu estou montando um negócio que está quase 2 meses à minha frente. Eu estava 22 de janeiro. Então, eu estou montando um negócio de asa 5 que está mais ou menos 2 meses. Né? 22 até o 16 de março. Então, vamos pegar essa situação inicial, porque ela vai ser importante para vocês entenderem o brinquedo novo. Então, o que tem dessa situação inicial que a gente pode ver? Olha, no dia 22 de janeiro, eu montei uma C119 com 2 C124. E olha por que o brinquedo novo é legal a partir dessa experiência. Sempre é um estudo de um xadrez. São movimentações que você vai construindo. Eu mostrei para vocês que eu estava na P138 e isso é uma situação que melhora a minha posição nesse xadrez. Quando a bova bateu no 122,7, o que eu tenho nessa situação aqui? Nessa situação, para a gente poder entender agora o movimento que eu vou fazer, o que eu tenho nessa situação? Eu tenho uma C119, em que eu... Desculpa. O que eu tenho nessa situação? Nessa situação, eu posso ter um ganho máximo desse booster, dessa ferramenta aqui, o máximo que eu posso ganhar é quanto? É 5. 5 vezes 1.200. Quanto que é isso? R$6.000. Por que eu posso ganhar no máximo R$6.000? Porque se terminar no 124, isso vira pó lá em março. Se terminar no 124 lá em março, isso vira pó. E isso aqui vai valer R$5. Então o máximo que eu posso ganhar é 5. Vezes 1.200, 6.000. A partir de quando, né? A partir de quando a minha ferramenta, ela quebra onde? Ela quebra se a bova vier abaixo de 119. Ela quebra, não vai valer mais nada. O problema é o mesmo, o problema eu continuo com esse problema aqui. Esse problema existe. E a partir de onde que é minha preocupação? Minha preocupação, ela é a partir de onde? Ela é a partir do 129. Se bater 129 antes de março, tem que começar a ficar preocupado com essa ferramentinha. Por quê? Como eu mostrei aqui para vocês, né, a C119 vai valer R$10 e a 2 C124 vai valer o quê? Vai valer 2 vezes menos 5. Então, a partir daqui vai dar 0. Né? Eu começo a ficar preocupado. Mas se subir para cada até o 138 está tranquilo. Esse problema do 138 para cima é que pode dar problema isso aqui. Porque comparado com a situação. Bom, passou o tempo e aconteceu o que eu esperava. O que eu esperava? Eu esperava que a bova fosse ou recuperar ou ficar por ali. Ela não ia continuar caindo, eu não imaginei. Eu até falei, pode ser que saia um V15, né? 15 dias caindo, depois subisse mais 15. Não veio V15, é o do Stormer isso, né? Não veio V15, ela ficou de lado. Por quê? Porque
Aí, uma das coisas que as pessoas que gostam de análise técnica não olham muito, tá? A correção que existe lá, né? O seu ativo sobe, a correção, ela não ocorre só, né? Ela não ocorre só no preço, ela ocorre também no tempo. Então as pessoas não percebem isso. A BOVA subiu, para vocês terem ideia, se eu pegar o gráfico aqui, ela veio subindo desde novembro. Ela subiu, a BOVA 11 subiu quase 40 dias. O que é o esperado? Né? E aí, inclusive, Fibonacci. Esperado, para mim, que quando ela viesse para baixo, né, ela subiu 20%, ela corrigiu em torno de 6%, então poderia corrigir 66%, 50%, ou seja, pode corrigir 10%, se ela subiu 20%, beleza, ela corrigiu 6%, mas essa correção dela até agora deu 30 e poucos dias. Deixa eu mostrar o gráfico. Vocês gostam de gráfico, né? Então, quem gosta de análise gráfica, não reparem a bagunça, não. Vamos lá. Então, o que eu estou contando para vocês aqui, tá? Olha, daqui até aqui, a BOVA subiu 40 dias. 40 dias. O que é esperado? Esperado é que exista também uma correção no tempo. Fibonacci tem lá, mais uma vez, metade, né, em relação ao preço. Mas no tempo também há correção, tá? E aqui, olha, quando ela voltou, eu falei, ela pode voltar aqui para metade, né? Se ela fizesse uma correção de Fibonacci pela metade aqui, ó. Se ela veio daqui até aqui, né, chutando aqui, ela poderia voltar lá no 120. Olha o 119 aí, olha aquele 119 que eu contei. Não foi porque eu quis, não olhei para. Eu não quero ensinar para vocês, não quero compartilhar com vocês, tá? Embora eu goste muito, eu não quero compartilhar com vocês, por quê? Porque é muito complexo a alocação de dinheiro com relação a movimentos direcional, tá? Mas eu estou mostrando aqui, contando a historinha um pouco, porque além eu estudei um pouco disso também. Vamos lá. Em relação à correção de Fibonacci, eu poderia esperar que ela viesse aqui no 120, que é metade da correção. Não corrigiu. Como ela subiu 40 dias seguidos, eu olho por aqui, ó, eu pego aqui, estico até aqui, tem 40 dias do lado do fundo até aqui, imaginei, como ela caiu aqui 15 dias, agora ela deve dar uma correção no tempo. Poderia corrigir no tempo vindo até aqui, mais 15 dias, não poderia corrigir no tempo na linha reta, que significa que o mercado está forte. Né? Mas uma correção assim pode significar que o mercado esteja forte. Claro, aí vem onde foi parar, tá? Mas aqui é uma resistência, tá? Mas não estou nem entrando nesse detalhe. É que existe, sim, uma correção no tempo e ficou como esperado 40 dias. Depois de 40 dias subindo, dando calorada em todo mundo, ela deu uma correçãozinha de 6%, o pessoal já sofre, né? 6%, o pessoal já sofre. E aí, mas ela ficou parada no tempo. Nesta parada no tempo, tá? Nesta parada do tempo que ela passou ali, né, que ela ficou paradinha, legalzinha, é que eu contei que fosse acontecer isso, e para isso que eu adoro o booster de neutralização. Por quê? Porque normalmente depois que vem uma puxada forte para baixo, a minha ideia é ganhar queimando o extrínseco da C124. Passaram-se, né, vários dias, agora no dia 28 de fevereiro, a BOVA vai me dá uma subida. E foi lá no 127,84. Poxa, gafanhoto, 127,84. Bateu lá no 129, faltando cerca de 15 dias para eu maximizar essa posição. Nessa hora, quanto estava a C119? A C119, deixa eu pegar aqui, que aí eu fiz a operação, vou mostrar a operação para vocês. Ela estava valendo 8,81. E a C124, que eu estava vendido em duas, estava valendo 4,15. Poxa, assim, tudo bem, é P138, mas daqui a pouco eu vou ter que colar P138, eu vou gastar, eu quero ganhar dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro. Nessa situação aqui, se eu fosse desmontar a operação, no dia 28 de fevereiro, se eu fosse desmontar a operação aqui, como a BOVA subiu muito, o que aconteceria? Olha, eu venderia essa aqui, né? Pegaria o 8,81 lá, 8,81, venderia, ganharia 8,81 e pagaria 4,15 e 4,15. Ganharia 51 centavos para desfazer a operação. Vezes 1.200, tá? Vezes 1.200, ganharia lá R$ 612.
Claro, qual é o potencial? Então, presta atenção nisso. O máximo que eu podia ganhar, o potencial era R$6.000. Esse é o potencial se ela voltasse. Poderia voltar como voltou. Hoje ela fechou em 125. Então, o potencial máximo é 6.000. Aqui, se eu encerrar a operação, 600 prata. Já ajuda a pagar lá a rolagem. Tá? Não vou mostrar aqui, que senão vai ficar muito grande qual seria o valor. Mas beleza, 600 prata. Se ela terminasse no 127, esse é o potencial máximo. O potencial no 127, vou botar para o 128 aqui. O potencial no 128, se ela terminar lá, daqui a 15 dias no 128, o máximo que eu vou ganhar é quanto? O máximo que eu vou ganhar a C119. A C119 vai valer, no 128 vai valer 9, e a C124 vai valer 4, vezes 2, menos 8. Então o máximo que eu posso ganhar aqui é R$1.200. O máximo que eu posso ganhar se ela terminar no 128. Se ela voltar e terminasse no 124, se acontecer isso, eu deixei os 6.000, né, se ela, em 15 dias, se ela voltar e terminar no 124, beleza, eu posso ganhar 6.000. Mas, na condição do 128, que foi quando eu tomei a decisão, eu ganharia 1.200. Mas, vamos lá. Então, olha, esse é o potencial. Eu não fiz a rolagem ainda, só vou fazer a rolagem lá perto do vencimento. O que eu fiz? Bom, o brinquedo novo está aí. Eu quero melhorar as minhas condições sempre. Eu não vou pegar esses R$600, eu vou ver o que dá para fazer. Então, eu fui no mercado e olhei, olha, a C119 está 8,81. Duas C124 está 4,15. O que eu sei? Eu sei que a rolagem ITM da call paga. Né? Se eu fosse rolar isso aqui para ficar mais um mês, para dar tempo da BOVA retornar, por exemplo, se eu fosse rolar para D119, eu pagaria, mas eu pagaria pouco. A rolagem ATM, ou mais próxima do dinheiro, ou menos ITM, né, da call, se eu fosse rolar essa aqui para D124, eu receberia mais do que aqui. Eu ganharia dinheiro. Mas a BOVA não estava no 127? Estava. Se eu me aproximasse desse dinheiro, ao invés de eu rolar isso aqui, tá? Eu acabei não pegando as contas aqui, porque eu fiz as contas no dia, mas ao invés de eu rolar no dia anterior que eu fiz, tá? Isso aqui ela foi no dia 27, ela bateu 127,84 no dia 27. Eu fiz a operação depois de estudar no dia 28. Tá? Então eu faço o estudo, acabei não estando no caderno, tá no trabalho, acabei deixando hoje o caderno no trabalho, mas beleza. Eu vou gravar o vídeo, não estou com o caderno aqui. Bom. Então vamos lá. Esse estudo me mostrou o seguinte, olha, eu posso rolar e já fazer uma renda, porque eu rolando eu ganho dinheiro. O potencial que eu tenho é 615, isso eu faço. O que eu ganharia se eu encerrasse a operação era R$615. Se eu rolasse, eu ia ganhar um troquinho. Mas ia ficar nessa condição com a BOVA no 127. Esperando que a BOVA volte e tendo que estopar ela no 129. E se eu translocar? Se eu fizer uma rolagem do booster de neutralização com translocação. Esse é o tal brinquedo novo. Esse é o brinquedo novo. Quem veio até o fim comeu o filé mignon. Vamos lá. O que é esse brinquedo novo? Aliás, já deixa o comentário. É bom, pode botar vários comentários aí que ajudam a impulsionar o canal. Né? Filé mignon. E quem chegou até aqui, bota o filé mignon. Eu sei que vocês chegaram até aqui. Então agora é o filé mignon. Não fique com vergonha, não. Eu consigo saber quantas pessoas chegaram até aqui, mais ou menos quantas pessoas chegaram até aqui, tá bom? Então, pode botar lá filé mignon, que eu sei, é legal, que ninguém vai entender nada. Pô, filé mignon? Então vamos lá. Rolagem do booster de neutralização. Esse é o filé mignon, com translocação. A BOVA não estava no 127, eu não tinha condições. Será que eu consigo? Olha, eu já esperei do dia 22 de janeiro até o dia, né, hoje, não, dia 28 de fevereiro. Eu esperei um mês e um pouquinho.
Um mês e pouquinho. Ainda tem que esperar até o dia 15 de março. Ainda tem que esperar mais 15 dias. Será que eu não posso rolar mais um mês? Tá dando errado, tá me dando 615. Com potencial de 1.200. Tá me dando 615 com potencial de 1.200. Será que eu não posso melhorar isso aí? O que eu fiz? Não. Em vez de eu rolar, ao invés de eu encerrar, eu vou dar mais um tempo. Eu vou botar mais uns dias aqui. Vou botar mais 20 dias aqui. Vou botar mais 22, 23 dias, que seria o 30 dias úteis. Aqui estava em torno de 15 dias. Aqui estava 15 dias úteis, 13, 15 dias úteis, não lembro. E aqui estava em torno de 39, 40. Então, vou dar mais um período. Eu esperei de janeiro. Lá em janeiro, eu teria que esperar fevereiro e março. Eu tenho que esperar janeiro, fevereiro inteiro, 10 dias de janeiro, fevereiro inteiro, 15 dias de março. Agora eu já estou no final de fevereiro, vou esperar fevereiro, março, mais 15 dias. Ganhei 15 dias aí na... Vou esperar. E se eu rolasse para D120, ou seja, a C119, eu botasse na D120 e vou estudar o que eu posso fazer com a C124. Percebam que quando eu rolo, essa rolagem aqui é ITM, eu pago, mas ITM eu vou rolar ruim, né? Eu pago pouco, e aqui eu recebo duas. Recebo duas rolagens. Então pensa bem, a operação está a meu favor. Está a meu favor. Então sempre que a operação vai a meu favor, eu tenho que extrair, dá para extrair melhorias dela. Imagina, você está num jogo de xadrez. Você movimentou uma peça. O adversário montou e foi a teu favor. Ora, você está em vantagem. Dá para você usufruir dessa vantagem. Então, ela está a meu favor. Eu já estou com 615. Eu comecei a operação sem nada. Se eu fosse encerrar a operação, era 615 no bolso. Então, agora, a 2,624, eu vou jogar para onde? Eu vou jogar para... Eu tinha a opção 2D124, aqui eu vou botar o strike, tá? Eu poderia comprar aqui. 2D125 e 2D126. Eu estou botando aqui só os strikes, não estou botando aqui os códigos, não. Tá? Os códigos, pra você ter ideia dos códigos, aqui é o 123, eu acho, aqui é o 124 e aqui é o 121. Tá? Você tem a maluquice de código. Tá? Enfim, falei, vou dar uma olhada nisso aqui. D120 com D124, não. Isso eu não pego. Eu não pego a D124. Por que você não pega a D124? Por quê? E aqui também poderia ser, não tinha D119, então D118. Porque eu já tenho uma asa 5. O mercado foi a meu favor. Eu não posso trocar uma possibilidade. Quando eu tenho uma asa 5, o meu ganho máximo é 5. O máximo que eu ganho é 6 mil. O mercado, de certa forma, foi a meu favor. Tanto é que eu estou ganhando 600 prata. Eu não vou trocar uma asa 5 por uma asa 5. Então eu vou buscar D119, D118 com D125 ou com 126. Como a BOVA estava lá no 127, falei, eu vou jogar no 126. Quando eu fui ver o preço, tinha preço legal para eles. Tá? O que aconteceu? Eu saí. A D120 estava quanto? Agora, de novo, não. Aqui agora está pertinho, certinho. A D120 estava 9,32. Tá? E a D121 eu consegui 4,44. O que eu falei para vocês? Olha, C119, tá? Ela estava 8,81. Para eu jogar, não tinha D119, para eu jogar ou era D118 ou D120. Uma BOVA subiu, quando eu montei isso aqui, a BOVA estava no 122 e ela foi para 127, eu vou jogar para cima. E a D120 estava 9,32. Qual é o custo da rolagem aqui? O custo da rolagem, olha, 9,32 menos 8,81. Tá? Então, paga aqui, eu vou ter que pagar 51 centavos para rolar. Aqui eu vou pagar 51 centavos para rolar. Mas, e a C124? Ela estava quanto? A C124, ela estava 4,15. 4,15. Se eu rolasse para D124, eu estou falando strike, tá?
Poxa, não ia ser bom para mim, porque eu ia receber um valor considerável, mas eu reduzi minha asa em 4. Se eu jogasse para D125, a rolagem talvez não fosse boa, fosse melhor. Mas eu joguei para D121. Por que você jogou para D121? Porque a D121 estava me pagando 4,41. Gafa. 4,41 não, 4,44. 4,44. Mas Gafa, nessa rolagem aqui, 4,44 menos 4,21, menos 4,44 menos 4,15, você está perdendo dinheiro, porque você só está recebendo 0,29. E aqui você está pagando 0,51. Mas é 0,29 vezes 2. Aqui não é 2. Então aqui eu ganhei 0,58. Mixaria. Mixaria. Mas agora a gente tem que entender o seguinte. É uma mixaria. Eu estou numa situação muito próximo da 120. Eu estava lá no 127. Onde isso aqui passa no Vale Nada? Estou recebendo 614. Mas isso aqui passa no Vale Nada no 129. Então, se o mercado continuasse no 127, eu tiraria 1.200 ao invés de 614. Beleza. E o que acontece aqui? Aqui eu ganho 7 centavos, não é nada, né? Não vale nada, vezes 1.200. Tá? 7 centavos vezes 1.200, 1.200 vezes 7 centavos, né? R$84, beleza, não tem nada demais aqui. Mas o grande lance é agora. Como é que ficou a minha operação quando eu fiz essa rolagem? Não paguei, né? Eu fiquei com uma D120 comprado, com menos duas D121. Aqui o strike é 126, tá? O código é 121, que é 126, tá, pessoal? O código é 121, mas o strike é 126. Ou seja, a partir de agora eu tenho uma asa 6. A BOVA não vai me... Tá lá no 127. Se ela for até 132, eu tô no game. Até 132 eu tô no game. Ela tá no 127. Antes eu tinha que me preocupar até o 129. Agora eu tenho que me preocupar 129, sendo que faltam 15 dias. Agora eu tenho que me preocupar lá no 132, faltando 30 e poucos dias. Eu fiz essa opção. Ao invés de botar R$614 no bolso, eu transformei ela numa nova operação em que eu espero mais um pouco. Então a parte da renda vocês já viram, agora o brinquedo novo. O que é o brinquedo novo? Brinquedo novo, vou ganhar mais dinheiro, né? Entendendo? Então, se antes o meu potencial era de 5, qual o máximo que eu posso tirar nessa operação? Se a BOVA terminar no 126, isso vale R$6, isso vira pó. O máximo que eu posso tirar é 6. Vezes 1.200, 7.200. Aqueles 1.200 lá da capinha. O máximo que eu posso tirar dessa operação. Onde é a minha preocupação para baixo? Onde que esse meu brinquedo quebra? No 120. Onde é a minha preocupação para cima? Para cima. Onde é o zero? No 132. Meu problema é no 132. E agora eu estou mais próximo da linha do dinheiro. A minha call vendida está mais próxima da linha do dinheiro, o que me dá uma chance maior de rolagens melhores. Beleza? Entenderam isso? Então essa é a ideia desse vídeo. Ficou gigante, eu não queria que ficasse gigante, mas como eu sempre faço um vídeo grande, vamos entender agora o fim da história, né? O fim da história, cadê o roteiro? Vamos chegar ao fim da história e vamos entender o que é esse brinquedo novo. O brinquedo novo, o filé mignon, é a rolagem. Eu melhorei a minha renda, melhorei meu patrimônio, melhorei meu risco. Vamos ver isso aqui? Vou comparar agora as duas situações, antes e depois da operação. Bom, antes e depois. De qualquer maneira, tá? Eu tinha uma P138. A galera que já está dominando o canal já conhece o booster de neutralização e sabe que uma C119 menos duas C124 é uma operação que ela acoplada àquilo ali me dá dinheiro. Eu tinha feito isso. Feito isso, qual o máximo que eu posso ganhar?
A gente fez isso no dia 22 de janeiro. Então eu tive que esperar dia 28 de fevereiro para chegar numa situação em que a BOVA saiu do 122 e foi para o 127. Foi bom isso para mim? Foi. A 138 passou aqui no 122, a 138 estaria valendo R$16, né? 122,7. No 127,8 está valendo 16, 15 reais. Aqui está valendo R$8. Está bem melhor, R$10. O máximo que eu poderia tirar dessa operação era 5 vezes 1.200, 6 mil. Preocupação para cima, a minha preocupação é o quê? Era no 129. Um mês depois, a BOVA estava no 127. Perceba que aqui que é a história do patrimônio. Então, na melhor das hipóteses, do 129 para o 138, eu pagaria o quê? R$8 aqui. Se ela terminasse 129, isso viraria pó, eu pegaria R$8. Ficaria em dívida de 8. A minha dívida, meu patrimônio, de menos 8. Para baixo, qual era a minha preocupação? Lá no 119 para baixo. 119, isso aqui vira nada, tá? E a minha dívida aumenta. Tem como eu tirar renda disso? Tenho. No dia 28 de fevereiro, isso aqui estaria me dando R$614. Em 3 vira o cost call, pegaria 614. Se eu rolasse, eu ganharia dinheiro? Com certeza. Eu ganharia dinheiro, não ganharia 614, mas devo ganhar. Posso até depois olhar aqui, mas aí vocês olhem lá no opções.net, faz a conta e vê. O que eu fiz? Olha, eu já aguentei aqui, mas aqui eu teria 2 meses e meio, né? Mais 15 dias até, um pouquinho mais, porque eu teria 10 dias aqui de janeiro, mais um mês inteiro de fevereiro, mais 15 dias. Então teria 2 meses, 2 meses. Agora eu tenho que esperar o quê? O mês de março, mais 15 dias. Eu tenho que esperar um mês e meio. E eu fui para uma operação que era o seguinte, olha, a partir de agora, eu mudei de posição, aqui eu estou botando o código, mas aqui o strike é 126, onde o máximo que eu posso pegar é o quê? É 6 vezes 1.200, que dá 7.200. Então, aumentei a possibilidade de ganho. Fiquei mais próximo do dinheiro no 127. Só que eu passo a me preocupar agora, e aqui estava próximo, né? Ela poderia ir para o 129 e chegar no ponto que zerava, né? Que o 619, que o booster dá 0, o booster de neutralização fica 0. Só que agora, nessa operação, a minha preocupação é só acima do 132. Então, só acima do 132 é que ela vai valer 0. Então, o potencial que eu tinha de recuperação de 8, agora vai ser de 6. Tá? Na verdade, tem alguma coisa errada aqui. Potencial 129, 138, 8, 132%. Como é que aqui aumenta 3? Não, tem alguma coisa errada aqui que depois eu vejo. 120, 126, 132. 119, 124. Aqui é 130, pessoal. 130. Tá? 119, 120. Não, 129. 129. 129, tá? 129. Bom, enfim. Tá aqui o potencial de 129 para 138 é 8, ou seja, a minha dívida mínima é 8. Aqui a minha dívida mínima é menos 6. E eu só tenho que me preocupar se a bola vai bater lá no 132. Aqui, se ela subisse R$2 em 15 dias, zerou o meu gain. Aqui, ela tem que subir R$5, tá? Num tempo de um mês e meio. Um mês e meio. Então, aqui estão 15 dias, um mês e meio. Então, é avaliar isso aí. Eu prefiro essa aqui. E, por fim, para baixo, eu abro mão, aqui era 120, de R$1. Para baixo, então, R$1. A partir de agora, o que acontece? Aumentei meu potencial de ganho, que era de 6 mil, foi para 7.200. Fiquei mais próximo do dinheiro, né? E se eu fosse eu teria que olhar o mercado. E esse brinquedo novo me dá a possibilidade de que chegou lá em abril, eu vejo quanto que eu faturo nele, jogo a P138 para cima. A minha preocupação é, o mercado já me deu a grana. Saí dessa posição, podia ter posto 600. Uma outra possibilidade, eu poderia ter posto 600 no bolso e montado outro booster na mesma posição. Provavelmente me daria
quase daria, não daria tanto. Talvez eu tivesse que diminuir um pouco a asa, tá? Mas existem essas possibilidades. Ah, mas eu posso fazer o booster em maio? Aí é outra história, tá? Que é uma pergunta que me fizeram. Se eu fizesse, trocasse para maio, né? Eu botasse esse dinheiro no bolso e já fizesse para maio, dá para fazer. Aí a discussão é sobre as melhores rolagens para P138. O que é bom fazer com a P138 para pensando em rolagem, pensando em risco, pensando em renda, pensando em patrimônio? O que é bom fazer? Aí, cenas dos próximos vídeos, tá? Mas isso aí, eu não sei nem ser, aquela coisa, eu cansei de prometer e não dá certo. Então, assim, eu vou tentar, mas a ideia no futuro eu contar um pouco mais sobre como eu uso essa, que máquina é essa que o gafanhoto usa com a 138 aí, que maluquice é essa? O vídeo já ficou gigante, não era o tamanho que eu queria, mas que maluquice é essa que o gafanhoto olha lá no 138, tá? Então essa é para o futuro. Quem chegou até aqui, não esqueçam de se inscrever, de curtir, deixem aí, eu ia falar o quê? Acabei não falando sobre a perspectiva de renda e patrimônio, né, que a gente chegou aqui, renda, patrimônio e risco. De certa forma, reduzir meu risco. Né, se antes eu tinha um risco a partir do 129, ele foi para 132. Para baixo, o risco só vai ter risco lá no 120, a BOVA estava no 127. Tá? E essa questão de renda e patrimônio eu transformei. A renda é essa possibilidade de 6 mil virar 7.200. O patrimônio, e as rolagens melhorarem porque está mais na linha do dinheiro. O patrimônio é que eu transformei um negócio que valia no máximo 6 mil em algo agora que vale no máximo 7.200. Ou seja, eu aumentei o meu patrimônio, ou seja, o potencial patrimonial máximo que era de 6 mil foi para 7.200 em um mês. Então, eu transformei um potencial que eu tinha de 6 mil para 7.200 em um mês. Tá? Existe uma discussão legal sobre isso. Agora, quero saber de vocês. Vocês, quando fazem operações, vocês pensam em renda ou pensam em patrimônio? Essa é uma boa pergunta, hein? Por quê? Eu quero que... porque eu estou mudando um pouco a filosofia do canal e acho muito interessante a gente pensar sempre em aumento patrimonial. Fazer patrimônio. E quanto maior o patrimônio, maior a renda que ele te dá. E é forte falar isso. Tem que tomar cuidado, pessoal, porque o mercado financeiro, ele te dá renda se ele te exige risco. Então você, cuidado com essa perspectiva de fazer renda só baseado, vou fazer renda, não. O trader, ele faz renda com atividade, uma atividade, por exemplo. Um investidor fazer renda é uma coisa que você está botando seu patrimônio em risco. O mercado está remunerando esse risco. Então, para ter renda com patrimônio, você está botando seu patrimônio em risco. Tem que tomar muito cuidado com isso. E é o foco que eu tento trazer no canal, é aproveitar as oportunidades para estar fazendo aumento patrimonial com geração de risco menor. Isso é história para outro capítulo. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal.